Olá meu amigo, olá minha amiga, o nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem muito especial para você e para sua família. Por isso, pegue a sua Bíblia, prepare o seu coração, olhe na tela, chega mais perto e vamos abrir a Bíblia em Lucas 15 para falar de um tema muito especial. O título é Volte para casa, filho. Bom, Lucas 15, do verso 11 em diante diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Bom, agora nós vamos saltar um pouco, avançar um pouco e vamos continuar no mesmo capítulo, e agora eu vou ler do verso 17 até o verso 20, que diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Uau, é uma história incrível, né? Agora vamos para o verso 32 do mesmo capítulo. Diz assim: Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bem, eu fiz uma leitura um pouco mais longa, não li a parábola inteira, porque eu sei que algumas pessoas talvez nunca pararam para ler essa história, já ouviram essa história, mas nunca leram essa história. Essa é uma história emocionante. É a história de um filho que sai de casa, abandona a família e acaba se complicando, depois volta para casa arrependido. Mas essa é uma história que resume a Bíblia toda. A Bíblia toda poderia ser resumida nessa história. Se você pensar bem, essa também foi a história de Adão e Eva. Essa também foi a história de Davi. Essa também foi a história de grandes servos e servas de Deus do passado. O próprio Pedro teve problemas e depois voltou e se arrependeu. Ou seja, é a nossa história, é a minha, é a sua história. A Bíblia diz que o homem tinha 2 filhos e o mais jovem, o mais moço, pediu a sua herança e foi embora de casa. Ele recebeu a herança, sendo que o pai ainda estava vivo. E pedir uma herança para o pai ainda vivo era desejar a morte do pai. Então, além de receber a herança, ele também passou uma mensagem muito dura contra o seu pai. O pai repartiu os bens, deu a parte dele e ele foi embora de casa. Você sabe, quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem poder, quando a gente tem fama, tudo é maravilhoso e as pessoas se aproximam e se juntam ao seu redor. E você passa a ser a pessoa mais interessante, mais bonita e a pessoa mais incrível do mundo. Esse jovem viveu essa experiência. Ele curtiu a vida, ele fez tudo o que ele gostaria de fazer, ele praticou todos os prazeres que ele gostaria de praticar e ele assim foi vivendo dissolutamente, como diz a Bíblia. Só que eu e você sabemos que o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acaba, acabam os amigos, os falsos amigos, e acaba também a fama e tudo isso vai embora. E a pessoa tem que encarar uma dura realidade. Esse filho pródigo gastou todo o dinheiro, curtiu a vida doidado, saiu com as garotas, bebeu, fumou, usou drogas, saiu pelas baladas da vida, saiu por aí pelas casas noturnas da vida, fez tudo o que ele poderia e gostaria de fazer. Só que quando o dinheiro acabou, então tudo foi embora, os amigos foram embora, ele ficou sozinho, as luzes se apagaram, as portas das casas de prazer se fecharam e ele agora estava sozinho, abandonado, triste, depressivo, derrotado e achando que não tinha mais saída, não tinha mais solução. Sabe, essa é uma história que também acontece na vida de pessoas que abandonam Deus, a Bíblia, a igreja, a fé, é ou não é? Quantas e quantas pessoas recebem bênçãos de Deus e depois abandonam a própria igreja, a própria fé e o próprio Deus. Talvez agora eu esteja falando para alguém que um dia esteve na igreja e acabou saindo, se afastando.
E quando saiu, parecia tudo lindo. Quando abandonou a igreja e a fé, parecia que você estava feliz até. Parecia que a igreja era uma prisão para você. Parecia que a igreja e a fé e os princípios e as doutrinas e tudo que a Bíblia fala é como se tudo isso fosse um peso muito grande. Agora você saiu da igreja, abandonou tudo isso e passou a viver uma vida sem regras, sem mandamentos, sem princípios, sem nada. E quando você saiu da igreja, parecia que tudo era maravilhoso. Eu uma vez li uma frase de alguém que dizia assim: abandonei a fé, abandonei Deus, abandonei a igreja, agora sou feliz. E essa sensação pode acontecer na vida de algumas pessoas. Sim, sem dúvida que pode. Porque essa é uma sensação produzida pelo próprio pecado na vida da gente. E aí, talvez você esteja vivendo essa experiência agora. Abandonou tudo, abandonou a fé e você está longe há muitos anos, né? Há muitos anos. No fundo, dá vontade de voltar. Dá ou não dá? No fundo, dá vontade de buscar a Deus de novo, estudar a Bíblia de novo, ir para a igreja de novo e voltar a viver essa vida em comunidade. Mas às vezes a pessoa pode ter ido longe demais e não consegue voltar. Às vezes o orgulho fala mais alto. Às vezes você está numa situação tão delicada que você gostaria até, mas não tem forças para voltar. Eu imagino a luta que é. Mas deixa eu falar com você. Vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. Tem solução. Tem saída. É possível resolver esse problema e outros problemas também. Segura aí, aguenta firme, que a gente vai continuar falando sobre a parábola e no final você vai entender a bênção que Deus tem para você e para sua família. Amém? Bom, o filho pródigo perdeu tudo, chegou no fundo do poço e se ele quisesse comer alguma coisa e ter um trabalho, era cuidar de porcos. Isso era a única coisa que ele poderia fazer. E você sabe que o jovem judeu, ou os judeus, não comem carne de porco. Nós também, adventistas, não comemos. E aquele rapaz, se ele quisesse trabalhar e comer alguma coisa, era trabalhar no chiqueiro e comer a mesma comida dos porcos. Quer dizer, humilhação total, derrota total, destruição total, perdido totalmente. É ou não é? Mas um dia aconteceu um milagre. E às vezes a gente fica pensando assim, como é que pode acontecer um milagre assim do nada? O pastor Alejandro Bullion, nas suas pregações, ele costumava e costuma dizer até hoje que milagres não se explicam, milagres se aceitam. Então aconteceu um milagre na vida desse filho pródigo. Ele um dia se despertou, se levantou, lá de dentro do chiqueiro mesmo, e disse: quantos trabalhadores tem meu pai? E eles têm alimento, eles são bem cuidados, eles são abençoados. E eu que sou filho, estou aqui padecendo de fome. Eu vou me levantar e vou voltar para casa. Decidiu se levantar e decidiu voltar. Quando ele voltou para casa, ele estava na esquina, chegando. O seu pai estava lá fora, esperando ele voltar, de braços abertos, para recebê-lo outra vez. Na verdade, aquele pai sempre o esperou. Sempre desejou a volta do filho. E quando o filho voltou, o pai estava esperando de braços abertos. O filho queria se explicar e planejou um discurso e tal. O pai não estava interessado nisso. O pai o abraçou, o beijou, o recebeu de volta, o incluiu novamente na família e disse: bem-vindo de volta, meu filho. E agora, depois que o pai o recebe, o abraça, do jeito que ele estava, do jeito que ele era, o pai então chama os seus empregados e diz assim: preparem a festa, matem o novilho cevado, preparem a comida, preparem tudo, levem meu filho para tomar uma ducha, troquem a roupa dele e comecemos a festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Uau, que história incrível, né? O filho voltou para casa e voltou dentro de um contexto de graça, misericórdia e perdão. A pergunta é: por que ele voltou? Ele saiu porque não queria mais aquela vida. Ele saiu porque estava cansado da rotina. Ele saiu porque queria viver uma vida de prazeres. Ok, agora ele voltou. Por que ele voltou? Se ele não queria mais ficar ali. Tem uma coisa muito impressionante que nós chamamos de oração intercessora. Aquele pai intercedia por ele. A família orava por ele. A igreja orava por ele. E as orações intercessoras têm um poder sobrenatural. E foi justamente a oração daquele pai, a intercessão do pai, a intercessão da igreja e da família, que fez esse filho voltar para casa.
Então aqui vai uma dica. Tem um filho seu afastado da igreja? Tem alguém da sua família longe de Deus? Tem alguém do seu grupo de amigos que não quer mais saber de Jesus, nem da Bíblia, nem do céu e nem de nada disso? Continue orando. Ore pelos seus filhos, ore pelo seu cônjuge, ore por sua família. Ore, ore, ore. Não pare de orar. Continue orando, porque Deus está ouvindo. E mais cedo ou mais tarde, esse filho ou essa filha vai se levantar do chiqueiro, da lama, do fundo do poço e vai dizer assim: levantar-me-ei e voltarei para a casa do Pai. Esse dia está chegando, esse dia vai chegar. Por isso, continue orando e clamando, porque Deus fará essa obra. E se eu estou falando agora com alguém que está longe da igreja, longe da Bíblia, longe da oração, longe do céu, longe de Jesus, longe de tudo, eu quero convidar você a se levantar agora. Você pode estar no chiqueiro, você pode estar na lama, você pode estar no fundo do poço, você pode estar todo lambuzado pelo pecado, você pode estar vivendo uma situação de vícios, de drogas, de prostituição, uma vida de mentiras, uma vida de dívidas, uma vida de derrotas, e você precisa voltar, você precisa recomeçar. Deixe o orgulho de lado, deixe tudo isso de lado, se levante agora em nome de Jesus. Tem alguém orando por você. Tem alguém orando por você. Como diz o cantor Nadson Portugal, tem alguém orando por mim, tem alguém orando por você. Sim, essa oração pode ser atendida agora. Essa oração pode ser respondida agora. Só depende de você. Levante-se agora em nome de Jesus. Agora, levante-se agora em nome de Cristo. Você está no quarto, você está numa cama, você está num sofá, você está numa cadeira, você está num hotel, você está num hospital, você está no trabalho. Onde você está? Dentro de um avião? Onde quer que você esteja. Você está bebendo agora, está usando drogas agora, está vivendo uma situação de perdição agora. Onde você está? Quem é você? Qual o seu nome? Por que você está assim? Levante-se agora em nome de Cristo. Volta para casa, filho. Volta para casa, filha. Volta para casa, meu irmão. Eu sei que você, no fundo, sente saudade de Deus, da Bíblia, da igreja e das orações. A igreja continua de braços abertos. Nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito, você não é perfeito. As pessoas que frequentam a igreja não são perfeitas, mas nós estamos aqui esperando você de braços abertos. Se levante agora em nome de Jesus e volte. Se levante agora em nome de Cristo e recomece. Cristo ama você, Deus ama você, o Pai está esperando você de braços abertos. Se você aceitar esse convite, a sua vida vai ser uma nova vida. Você vai ser mais abençoado, você vai ser mais feliz, você vai ser resgatado, curado e salvo em nome de Cristo Jesus. Amém? Você quer voltar? Aceita voltar? Aceita o meu convite para chegar mais perto e para voltar? Se você aceita, escreva aqui nos comentários. Eu aceito, eu quero voltar. Sim, faça isso e procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia que você quiser, perto da sua casa, longe da sua casa, não importa, escolha uma, vai lá, procure o pastor, procure os anciãos, fala que você assiste os meus vídeos e que eu estou lhe convidando para ir à igreja, para voltar à igreja. E você vai ser muito bem recebido, muito bem recebida e Deus vai te abençoar poderosamente. E tudo vai ser diferente daqui por diante. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado por essa parábola do filho pródigo. Senhor, ajuda para que essa pessoa volte para casa hoje mesmo. Que essa pessoa recomece agora, que receba as tuas bênçãos, o poder do Espírito Santo e que essa pessoa, a partir de hoje, seja uma nova criatura, uma nova pessoa pela graça e o poder de Cristo Jesus. Eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Parabéns para você. Bem-vindo de volta. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, manda para alguém que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Então curta, compartilhe, faça seus comentários e se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.